Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão vendo esta aula. Espero que estejam todos bem. Como foi dito na nossa primeira aula, espero que vocês estejam bem e que consigam acompanhar essas aulas, então, nesse formato que é o que a gente pode ter neste momento. Então, vamos para a nossa aula 2 de literatura. Como vocês devem lembrar, o que a gente viu na nossa primeira aula, na nossa última aula? Conceito de literatura e os gêneros literários. Lembrando que o conceito de literatura é muito amplo, né, para dizer isso, mas é basicamente textos que fogem ao que a história oficial nos dá e criam novas realidades, sejam elas internas ou externas aos seres humanos. E os gêneros literários, então, são 3, segundo o conceito de Aristóteles, que são o gênero lírico, épico e dramático. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a isso, podem entrar em contato comigo, reassistir a aula também, e qualquer dúvida estou à disposição. Então, é importante a gente ter uma ideia desses primeiros conceitos para dar seguimento às nossas aulas, porque vão se basear basicamente nesses gêneros também, os textos que a gente vai conhecendo ao longo do tempo. Então, na aula de hoje, a gente vai ver duas matérias específicas. Mas antes, vamos fazer uma reflexão em cima de uma questão que já caiu no Enem, para que a gente pense o que nós estudamos na primeira aula. Vou ler para vocês o texto e vocês vão estar acompanhando aí na tela. Se os tubarões fossem homens. Se os tubarões fossem homens, eles seriam mais gentis com os peixes pequenos? Certamente, se os tubarões fossem homens, fariam construir resistentes gaiolas no mar para os peixes pequenos, com todo tipo de alimento, tanto animal como vegetal. Cuidariam para que as gaiolas tivessem sempre água fresca e adotariam todas as providências necessárias. Naturalmente, haveriam também escolas nas gaiolas. Nas aulas, os peixinhos aprenderiam como nadar para a goela dos tubarões. Eles aprenderiam, por exemplo, a usar a geografia para localizar os grandes tubarões deitados preguiçosamente por aí. A aula principal seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. A eles seria ensinado que o ato mais grandioso e mais sublime é o sacrifício alegre de um peixinho, e que todos deveriam acreditar nos tubarões, sobretudo quando estes dissessem que cuidavam da sua felicidade futura. Os peixinhos saberiam que este futuro só seria garantido se aprendessem a obediência. Cada peixinho que na guerra matasse alguns peixinhos inimigos seria condecorado com uma pequena ordem das algas e receberia o título de herói. Então, esse texto foi adaptado, mas é um texto do Bertolt Brecht, aquele mesmo que a gente leu o Analfabeto Político na primeira aula. Então, vocês já reparem o tipo de texto que a gente tem aqui. E aí o enunciado da questão diz o seguinte: como produção humana, a literatura veicula valores que nem sempre estão representados diretamente no texto, mas são transfigurados pela linguagem literária e podem até entrar em contradição com as convenções sociais e revelar o quanto a sociedade perverteu os valores humanos que ela própria criou. É o que ocorre na narrativa do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, mostrada. Por meio da hipótese apresentada, o autor. Então, temos 5 opções. O que o autor faz nesse texto? A.
demonstra o quanto a literatura pode ser alienadora ao relatar de modo positivo as relações de opressão existentes na sociedade. B. Revela a ação predatória do homem no mar, questionando a utilização dos recursos naturais pelo homem ocidental. C. Defende que a força colonizadora e civilizatória do homem ocidental valorizou a organização das sociedades africanas e asiáticas, elevando-as ao modo de organização cultural e social da sociedade moderna. D. Questiona o modo de organização das sociedades ocidentais capitalistas que se desenvolveram fundamentadas nas relações de opressão em que os mais fortes exploram os mais fracos. Ou E. Evidencia a dinâmica social do trabalho coletivo em que os mais fortes colaboram com os mais fracos de modo a guiá-los na realização de tarefas. Então, para responder essa questão, eu falo sempre para vocês lerem primeiro o texto. Algumas dicas para responder as questões do Enem são sempre de primeiro ler o enunciado. Só que se vocês não tivessem lido o texto, se nós não tivéssemos lido o texto antes, de nada valeria ler essas questões, essas opções. Até mesmo porque nas questões de linguagem, o que o texto nos mostra é o mais importante. Então, é o que o texto nos mostra. E aí vai ter relação com o que a gente já vai aprender sobre figuras de linguagem. Mas, enfim. Dentre essas questões, a resposta certa é a resposta D. Questiona o modo de organização das sociedades ocidentais capitalistas que se desenvolveram fundamentados nas relações de opressão em que os mais fortes exploram os mais fracos. Está evidente, pela leitura do texto, que o Brecht está sendo irônico e está fazendo a utilização dessa metáfora entre o peixe, o tubarão e os demais seres humanos. E agora uma questão sobre os gêneros literários, ou de que forma que os gêneros literários aparecem no Enem. Então, novamente, o texto. Teatro do oprimido é um método teatral que sistematiza exercícios, jogos e técnicas teatrais elaboradas pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal, recentemente falecido, que visa a desmecanização física e intelectual de seus praticantes. Partindo do princípio de que a linguagem teatral não deve ser diferenciada da que é usada cotidianamente pelo cidadão comum, o oprimido, ele propõe condições práticas para que o oprimido se aproprie dos meios do fazer teatral e, assim, amplie suas possibilidades de expressão. Nesse sentido, todos podem desenvolver essa linguagem e, consequentemente, fazer teatro. Trata-se de um teatro em que o espectador é convidado a substituir o protagonista e mudar a condição, ou mesmo o fim da história, conforme o olhar interpretativo e contextualizado do receptor. E aí nós temos ali, considerando as características do teatro do oprimido apresentadas, conclui-se que, e a gente só conheceu as características porque nós lemos o texto. Daí a importância de ler o texto da questão. A. Esse modelo teatral é um método tradicional de fazer teatro que usa nas suas ações cênicas a linguagem rebuscada e hermética falada normalmente pelo cidadão comum. B. A forma de recepção desse modelo teatral se destaca pela separação entre atores e públicos, na qual os atores representam suas personagens e a plateia assiste passivamente ao espetáculo. C. Sua linguagem teatral pode ser democratizada e apropriada pelo cidadão comum, no sentido de proporcionar-lhe autonomia crítica para a compreensão e interpretação do mundo em que vive. D. O convite ao espectador para substituir o protagonista e mudar o fim da história evidencia que o Boal
que a proposta de Boal se aproxima das regras de teatro tradicional para a preparação de atores. Ou E, a metodologia teatral do teatro do oprimido segue a concepção de teatro clássico aristotélico que visa a desautomatização física e intelectual de seus praticantes. Então, para isso a gente estudou gêneros literários, a gente estudou o gênero dramático e o que ele diz. Não diz isso aqui, e o que o texto nos mostra é resposta C, a democratização da linguagem no sentido de proporcionar autonomia crítica, compreensão e interpretação do mundo em que um cidadão, uma cidadã comum vive. Então, vocês vejam que nós tivemos duas questões, cada uma tratando daquilo que nós tivemos na primeira aula, de forma diferente, mas que internalizando os conceitos e as ideias que a gente tratou, a gente vai conseguindo responder questão a questão. Então, como conteúdo novo nesta aula, nós falaremos de figuras de linguagem. E as figuras de linguagem vão tratar especificamente do texto literário, da forma como as ficções funcionam, de que forma que nós usamos a linguagem na escrita de ficção. É importante a gente pensar no sentido que as palavras têm. E aí nós temos dois sentidos básicos, que são o denotativo e o conotativo. O denotativo diz respeito ao sentido estrito, ao sentido que as palavras têm, o significado que as palavras têm, conforme o dicionário. Então, sem se mudar nenhuma interpretação sobre elas. É o que diz no dicionário, o denotativo. Já o conotativo, uma forma de decorar isso seria denotativo dicionário, conotativo coração, porque são sentidos que a gente dá novos sentidos às palavras, novos significados a elas e novas formas de organizar essas palavras para que elas tenham mais significado conforme o texto que se escreve, o texto literário especificamente. E aí a gente tem um monte de figuras de linguagem que são separadas entre 4 modos, 4 divisões, né? Que são as figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de construção e as figuras de som ou de harmonia. Então, algumas vocês já devem ter ouvido falar, principalmente as figuras de palavras, não sei, algumas de pensamento, enfim. Gostaria de perguntar sobre isso para vocês pessoalmente, e aí eu saberia o que cada uma e cada um está pensando sobre o assunto, ou me falando sobre. Mas, nesse modo, eu vou falando sobre o que cada uma dessas figuras significam. Quando a gente fala de figuras de linguagem de palavras, significa dizer que são modos de dar novos significados a essas palavras e sentido, certo? A essas palavras. Por exemplo, metáfora. A metáfora é um modo de dizer de outra maneira aquilo que se quer dizer. A gente vai ter exemplo mais para frente. Comparação. Também seria como um novo modo de dizer algo, mas a gente sempre usa explicitamente a comparação com uma palavra como. A metonímia é usar o todo no lugar de um. Já teremos exemplos sobre isso. A sinestesia seria o uso de sentidos corporais. Nós temos
quantos sentidos? Olfato, paladar, audição, tato, todos os sentidos, e misturar isso na linguagem. As figuras de pensamento vão tratar de conflitos, de conflitar pensamentos, fazer novas estruturações de ideias. A antítese, por exemplo, é essa oposição das coisas, que é com as palavras e com a construção das frases a gente vai fazendo essas oposições. Eufemismo é uma forma mais suave de dizer algo. Geralmente nós usamos novas palavras para dizer coisas que a gente já não quer mais dizer. Por exemplo, morreu. Não, foi para um lugar melhor, foi para o além. A hipérbole é o exagero. Tô morrendo de fome. É um exagero. Chega a ser uma mentira, né? Porque a gente não vai morrer de fome. Pelo menos eu não morreria. Ironia pode ser aquilo que o Brecht fez naquele texto, além de metáforas. O paradoxo é também essas oposições. Prosopopeia é tornar um ser como pessoal, um ser como pessoa. Figuras de construção ou de sintaxe. Então, diz respeito à construção das frases, de que forma que elas vão sendo construídas. A elipse, por exemplo, a gente usa com uma vírgula quando não quer repetir um termo. Por exemplo, eu fui passear, ela dormir. Então, esse ela dormir significa que ela foi dormir. Então, houve um corte ali, uma elipse desse verbo, porque já estava evidente. O pleonasmo, que é uma coisa que a gente usa muito, faz muito, é aquele subir para cima, descer para baixo, e assim vai. E as figuras de som, então, de harmonia, tem mais noção de som mesmo, de como que as palavras soam nos nossos ouvidos. A onomatopeia, por exemplo, são o som das coisas, né? O cachorro fala como? O gato fala como? Quando a gente bate um objeto em outro, qual é o som disso? E assim vai. Vocês vejam que nós temos muitas figuras de linguagem, nem todas vão cair no Enem, mas é importante que a gente conheça todas essas possibilidades que a língua nos dá de demonstrar as coisas que a gente sente, as coisas que a gente passa. Então, para tudo tem um nome, para tudo tem um conceito, uma explicação. Alguns exemplos. A metáfora, como eu falei, que ela é implícita, então não tem um como, mas tem o que é implicitamente, digamos. Aí eu botei um exemplinho de música que talvez vocês conheçam. Eu cantaria para vocês se eu estivesse na frente, mas assim eu fico meio tímida, já que vocês não estão me olhando. Você é luz, é raio, estrela e luar. Será que alguém é realmente luz, raio, estrela e luar? Não, mas é uma forma de demonstrar o que aquele ser significa, né? Então fica implícito que não é uma verdade, mas é um sentimento. Já a comparação fica explícita, porque tem esse como. Então, como se eu fosse flor, você me cheira. Então, não é você é flor, porque o seu cheiro tal, 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 tal. Não, é como se eu fosse flor, você me cheira. Então, já está explícita essa comparação aqui. A antítese, como eu coloquei, que é uma oposição que se difere do paradoxo. Por exemplo, não existiria som se não houvesse silêncio. Então, o que tem de oposição aqui é o som e o silêncio. Eles coexistem, mas se opõem. Agora, no paradoxo, ocorre uma exclusão. Então,
trouxe até 2 versos de um soneto que a gente leu na primeira aula, do Luiz Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Como um fogo arde e a gente não vê? Como uma ferida dói e não se sente? Só na poesia, só na literatura. Aí nós temos aqui uma imagem. Senhor, poderia me ajudar? Estou meio perdida. Que é essa bala, né? Bala perdida. Uma figura de linguagem, porque ela não está efetivamente perdida. Ela saiu de algum lugar e é direcionada a algum outro lugar. Algumas questões também do Enem para a gente exercitar esses conhecimentos. Oxímoro ou paradoxismo é uma figura de retórica em que se combinam palavras no sentido oposto, que parecem excluir-se mutuamente, mas que, no contexto, reforçam a expressão. Então, explica aqui o que é o paradoxo ou oxímoro, uma das figuras de linguagem que a gente viu, e aí mostra trechos poéticos da autora Hilda Hilst. Então, considerando a definição apresentada, o fragmento poético da obra Cantares, de Hilda Hilst, publicada em 2004, em que pode ser encontrada a referida figura de retórica, é. Então, figura de retórica ou figura de linguagem dá no mesmo. Então, reparem que pode ter vários nomes para o mesmo conceito. E aí a gente tem que ler esses trechos, essas estrofes que estão descoladas do poema e da obra original, mas que são especificamente para a gente reconhecer o paradoxo. Então, A. Dos dois contemplo, rigor e fixidez, passado e sentimento me contemplam. B. De sol e lua, de fogo e vento, te enlaço. Ou C. A areia vou sorvendo, a água do teu rio. D. Ritualiza a matança de quem só te deu vida e me deixa viver nessa que morre. Ou E. O bisturi e o verso, dois instrumentos entre as minhas mãos. Então, quais dessas estrofes, quais versos nos demonstram essa oposição de palavras e de ideias? Resposta número D. Ritualiza a matança de quem só te deu vida. Então, opõe-se matança e vida e me deixa viver nessa que morre, vida e morte, em oposição. Nova questão. Testes. Dia desses, resolvi fazer um teste proposto por um site da internet. O nome do teste era tentador. O que Freud diria de você? Uau! Respondi a todas as perguntas e o resultado foi o seguinte. Os acontecimentos de sua infância a marcaram até os 12 anos. Depois disso, você buscou conhecimento intelectual para o seu amadurecimento. Perfeito! Foi exatamente o que aconteceu comigo. Fiquei radiante. Eu havia realizado uma consulta paranormal com o pai da psicanálise e ele acertou na mosca. Estava com tempo sobrando e curiosidade é algo que não me falta, então resolvi voltar ao teste e responder tudo diferente do que havia respondido antes. Marquei umas alternativas esdrúxulas que nada tinham a ver com minha personalidade. Fui conferir o resultado, que dizia o seguinte: os acontecimentos de sua infância marcaram até os 12 anos. Depois disso, você buscou conhecimento intelectual para o seu amadurecimento. Um texto da Marta Medeiros, autora gaúcha, inclusive. Então, a pergunta é: quantas influências que a internet pode oferecer?
quanto às influências que a internet pode exercer sobre os usuários, a autora expressa uma reação irônica. Então, lá, uma ironia, que é uma das figuras de linguagem que a gente olhou lá atrás. A. Marquei umas alternativas esdrúxulas que nada tinham a ver. B. Os acontecimentos da sua infância marcaram até os 12 anos. C. Dia desses resolvi fazer um teste proposto por um site da internet. D. Respondi a todas as perguntas e o resultado foi o seguinte. Ou E. Fiquei radiante. Eu havia realizado uma consulta paranormal com o pai da psicanálise. Então, em qual dessas frases que ela está sendo irônica? Que ela está falando algo que não é real, que não é verdade? Resposta número não, né? Letra E. Fiquei radiante, eu havia realizado uma consulta paranormal com o pai da psicanálise. Tá sendo completamente irônica, né? Porque é uma mentira, o teste todo é falso. Outra pergunta com uma figurinha, dessa vez, uma charge. Uma tirinha. Nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem, que a gente vai ver qual é. Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Então, a metáfora aqui, qual é o significado, né, de metáfora? É justamente fazer essa ligação entre termos e entre ideias e entre conceitos opostos, praticamente, ou diferentes, né? Então, meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Essa é a metáfora da existência dele, ou seja, a inércia, a ficar parado. Então, o uso dessa figura de linguagem serviu para quê? A. Condenar a prática de exercícios físicos. B. Valorizar aspectos da vida moderna. C. Desestimular o uso das bicicletas. D. Caracterizar o diálogo entre gerações. Ou E. Criticar a falta de perspectiva do pai. Acho que na minha explicação eu já dei a resposta, que é resposta número de novo. Letra C. E, desculpa. Criticar a falta de perspectiva do pai. Agora, uma outra figura de linguagem, que é a gradação, que a gente viu lá atrás, não comentei, porque sabia que tinha essa questão aqui. Porque a gradação é justamente essa ideia de construção de uma cena, que a gente pode fazer na literatura, no texto ficcional. Detenho-me diante de uma lareira e olho o fogo. É gordo e vermelho, como nas pinturas antigas. Remexo as brasas com o fogo, baixo um pouco a tampa de metal e então ele chia com mais força, estala, raiveja e grunhe. Abro. Mais intensos clarões vermelhos lambem o grande quarto e a grande cômoda velha parece regozijar-se ao receber a luz desse honesto fogo. As chamas douradas, pinceladas azuis, brasas rubras e outras cor-de-rosa numa delicadeza de guache. Lá no alto, todas as minhas chaminés devem estar fumegando com seus penachos brancos na noite escura. Não é a lenha do fogo, é toda a minha fragata velha que estala de polpa à proa e vai partir no mar de chuva. Dentro, leva cálidos corações. Então, todo esse texto ele é poético, né? Ele não só descreve esse fogo que ele enxerga, mas a parte interna, os pensamentos desse ser que narra essa visão, né? E aí nós temos uma gradação crescente, então. Onde? A. Então ele chia com mais força, estala, raiveja e grunhe. B. Mais intensos clarões lambem o grande quarto. C.
Há chamas douradas, pinceladas azuis, brasas rubras e outras cor-de-rosa, numa delicadeza de guache. D. Lá no alto, todas as minhas chaminés devem estar fumegando com seus penachos brancos na noite escura. Ou E. É toda a minha fragata velha que estala de polpa à proa e vai partir no mar de chuva. Então, em qual frase que ele vai subindo, que vai construindo de forma crescente a ideia? Na letra A, que fala do fogo, então, mais força, estala, raiveja, grunhe. Então, primeiro ele faz crack, depois ele faz crack, e depois rrr. Como se o fogo pudesse fazer isso, né? Mas se a gente reparar numa fogueira, ela vai crescendo dessa maneira. Acho que esta é a última. Vamos ver. Aquele bêbado. Juro, nunca mais vou beber. E fez um sinal da cruz com indicadores. Acrescentou. Álcool. O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana. Tomou um pileque de Segal. Nos fins de semana embebedava-se de Índia reclinada de Celso Antônio. Curou-se 100% do vício, comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. Morreu de etilismo abstrato, no meio de uma carraspana de pôr-do-sol no Leblon, e seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos. Um texto do Carlos Drummond de Andrade, que a gente vai ver mais pra frente. Então, a causa-morte do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto, porque ao longo da narrativa ocorre o quê? Então, a gente tem a descrição de um bêbado que para de tomar álcool, mas continua vivendo outras coisas. Então, o que acontece? A. Metaforização no sentido literal do verbo beber. B. Aproximação exagerada da estética abstracionista. C. Apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem. D. Exploração hiperbólica da expressão inúmeras coroas. Ou E. Citação aleatória de nomes de diferentes artistas. Então, metaforiza o sentido literal do verbo beber, porque ele não bebe mais álcool, mas bebe paisagem, bebe Tom Jobim e bebe versos do Mário Quintana. Então, é um novo sentido que se dá para esse verbo beber. Então, há uma metaforização. E nossos últimos poemas para pensar a figura de linguagem, Gregório de Matos. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata toda ligeireza e imprime em toda flor a sua pisada. Oh, não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Ou texto de Basílio da Gama. Pois se sabes que a tua formosura por força há de sofrer da idade os danos, por que me negas hoje esta aventura? Guarda para o seu tempo os desenganos, gozemo-nos agora enquanto dura, já que dura tão pouco a flor dos anos. Aí aqui traz um conceito que é da expressão latina carpe diem, que a gente vai ver mais para frente nos períodos literários, que significa aproveite o dia, que ocorreu nos dois períodos que tanto Gregório quanto Basílio da Gama escreveram. E onde especificamente essa questão do aproveitar o dia está nesses poemas? Essas duas perguntas são de reflexão, não são de opções, né? É descritiva e não optativa. Mas para a gente pensar em que ponto tem essa ideia do carpe diem, que é justamente aqui quando ele fala para gozar toda essa mocidade, porque o tempo ele passa ligeiro. E aqui, gozemos agora enquanto dura, já que dura tão pouco. Então é aqui,
onde diz: vamos aproveitar a vida, vamos fazer o que tem para fazer, porque a vida é rápida, é curta. E qual é a metáfora, então, comum a esses dois textos? Em que imagem, em que figura que eles colocam essa ideia da brevidade, da efemeridade da vida? Na flor. Então, a flor é a flor dos anos e é a flor do tempo que passa, né? A flor como esse ápice, de alguma forma, de algo que passa. Então, essas questões foram todas para a gente pensar as figuras de linguagem, pensar de que forma as figuras de linguagem vão aparecer no Enem. Então, por enquanto, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijinhos.